em Gênesis 37. E depois nós iremos ler Lucas também, capítulo 1. Mas Gênesis 37, 5. Amém? A igreja está aí? Aleluia. Diz assim: certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha contado, que tinha dito. Deus abençoe vocês lá. O Ministério do Louvor vai estar ministrando em outra igreja agora, por isso eles estão saindo. Eu vou falar nesta noite sobre por que é difícil lidar com o processo. Vou repetir. Por que é difícil lidar com o processo? Mas o que é o processo? Sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade e andamento e desenvolvimento. Processo é atividade realizada com o intuito de transformar uma entrada em saída. Agora presta bem atenção. Deus nem sempre vai revelar o processo. O que Ele vai fazer é revelar o propósito. Vou repetir. Deus nem sempre, por mais que você queira, Ele vai revelar o processo. O que Ele vai fazer é revelar o propósito, a promessa, aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu vou repetir de novo para você gravar. Nem sempre Deus vai revelar o processo pelo qual você vai passar. Ele sim vai revelar o propósito. Mas pastor, o que é o propósito? Propósito é aquilo que se busca alcançar. É o objetivo, é a finalidade. Propósito no original significa expor à vista, ou seja, aquilo que Deus prometeu em fazer na sua vida, Ele vai expor à vista de todos. Aquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida, todos verão para a honra e glória do Senhor. Talvez nessa noite, como pela manhã, você está aí se perguntando: pastor, por que Deus nem sempre vai revelar o processo? Porque se Deus revelar o processo, você não vai querer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Se Deus revelar aquilo que irá acontecer com você daqui a 1 minuto, você pode não querer mais que Deus cumpra com aquilo que Ele prometeu. Por isso, nem sempre Deus vai revelar o propósito, o processo, perdão. Por quê? Porque o processo pode fazer eu desistir. O processo pode fazer eu retroceder. O processo pode me levar a desacreditar naquilo que Deus me prometeu. Porque o processo não me motiva, o processo só me prepara para tomar posse daquilo que Deus prometeu. O que me motiva é a promessa de Deus sobre a minha vida. Vou repetir. O processo não me motiva, mas o que me motiva é aquilo que Deus prometeu para a minha vida.
E eu sabendo que aquele que prometeu vai cumprir, isso me traz motivação. Mas se eu souber qual é o processo que Deus vai realizar para mim tomar posse daquilo que Ele prometeu, dependendo de como Deus escolheu o processo para a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou querer desanimar. Eu vou querer desistir. A Bíblia diz que esse jovem tinha 17 anos. Era o mais querido pelo pai. O pai o amava mais que os demais irmãos. A Bíblia diz que um dia ele vai ter um sonho, propósito. Deus vai mostrar para José qual é o propósito dele para a vida de José e para o povo de Israel. O primeiro sonho, o Senhor vai mostrar que o seu feixe de trigo sobre, o dos seus irmãos se curvam diante do dele, e eles vão ter um entendimento, porque eles mesmos vão dizer: você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Deus então está mostrando qual é o propósito de Deus para a vida de José e para a vida dos seus irmãos. O propósito de Deus para a vida de José é dele reinar e governar. Os seus irmãos serão governados por ele. Mas a Bíblia me diz que depois ele vai ter um outro sonho. Esse propósito não é apenas dentro de casa, na família. Esse propósito é para fora, ele é maior. Então ele vai sonhar com o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Então, José, ele vai entender que o que Deus tem preparado para ele é uma liderança, é um governo, é um nível superior a seus irmãos. Então é revelado o propósito. Aquilo que Deus prometeu, a promessa, Deus falou: você será governador. Mas a Bíblia não diz que o Senhor revelou para José que ele, José, ia passar pelo processo que primeiro daria início dentro da sua casa. Deus não falou para José que os seus irmãos iam ter inveja dele. Porque se Deus fala para José que o primeiro problema que ele ia enfrentar era dentro da família, ele ia dizer: eu não quero divisão dentro da minha casa. Eu não quero chatear meus irmãos. Eu não quero ir contra meus irmãos. A Bíblia diz que o Senhor não revelou. A Bíblia também não diz que o Senhor revelou que os seus irmãos iam pegar uma mentira, colocar dentro de uma verdade e trazer para dentro da sua casa, principalmente para o seu pai, um desgosto. Se Deus revela para José que o seu pai ia adoecer com uma mentira dentro de uma verdade, ele ia dizer: olha, não precisa cumprir, Deus, o seu propósito na minha vida. Sabe por quê? Porque o meu pai vai ficar doente, porque os meus irmãos vão mentir falando que eu morri. Então eu não quero passar por isso. Então é por isso que Deus não vai revelar para você aquilo que vai acontecer com você daqui a um minuto. Por quê? Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para ter o conhecimento do processo que irão passar. Está lá José, sem saber o que vai acontecer, o processo. Como será? Se ele soubesse que os seus irmãos tinham desejo de matá-lo, ele ia dizer: não quero mais a promessa. Se ele soubesse que os seus irmãos iam jogar na cisterna, ele ia falar: não quero. Se ele soubesse que além de ser jogado na cisterna, ia ser vendido como escravo, ele também ia desistir. Ele também ia desanimar. Se ele soubesse que sendo vendido como escravo, ele ia parar no palácio, ele ia dar glória a Deus. Eu vou repetir. Se ele soubesse que ele iria parar no palácio, mesmo sendo jogado na cisterna, mesmo seja vendido, ele ia dizer: eu quero seguir o propósito de Deus. Eu recebo o processo de Deus na minha vida. Sabe por quê? Embora eu passe na cisterna, embora eu seja vendido, eu vou estar no palácio. E a promessa de Deus para a minha vida no sonho é governar. E só pode governar quem está lá no palácio. Então eu vou querer, só que se ele soubesse que no palácio ele ia encontrar uma mulher que ia assediá-lo, ele ia dizer: não quero, não vou querer. Embora eu chegue no palácio, eu não vou querer. Sabe por quê? Porque a mulher vai me assediar, vai ter uma prova de uma mentira que eu não fiz, que ela vai rasgar minha túnica, vai levar para o marido dela, e o marido dela vai me jogar no cárcere.
Então, se José soubesse do processo, ele ia dizer: eu não quero que o Senhor me faça um governador. Eu não quero que o Senhor crie no Egito uma função que não existe, só para o Senhor cumprir aquilo que o Senhor está me prometendo. Mas o Senhor não revelou isso para ele. A Bíblia diz que depois que ele é assediado, ele agora está na prisão. Estando ele na prisão, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que José agora vai liderar lá dentro. Ei, fico eu aqui pensando, José tendo a promessa de reinar e de governar. Ele agora está na prisão e eles vão dizer assim: José, você agora governa sobre a prisão. Imagine José: mas Senhor, o sonho que o Senhor me concedeu para governar é numa prisão. Não, eu não quero isso não. Eu estou aprisionado e o Senhor me faz líder desse cárcere. Eu não quero isso não, Senhor. Eu imaginei que o Senhor prometeu para mim, não é uma prisão para me liderar, é um reino. Hein? Só que a Bíblia diz que o Senhor não revelou isso para ele. A Bíblia diz que ele vai sair da prisão, por quê? Porque eles vão saber que Deus age na vida de José, e agindo na vida de José, ele interpreta sonhos. Aquele que estava no palácio, agora está na prisão, e agora aquele que lidera a prisão, agora vai ter o propósito de Deus sobre a sua vida. Preste bem atenção, meu lindo. Eu vejo que a igreja se preocupa demais como Deus vai fazer, como Deus vai agir. Deixa eu te dizer algo, Deus não perde o controle de nada. Embora você tome decisões erradas, e essas decisões que você tem tomado, o que está acontecendo é só tornar mais doloroso o processo. Mas nada fugiu do controle de Deus. Nada. Tomou decisão errada, só vai ser mais árduo o processo. Vai ser mais triste. Vai ser mais cansativo. Vai doer mais. Por quê? Porque as suas decisões estão proporcionando que o processo seja mais doloroso. A Bíblia diz que Deus não toca em Potifar. Deus vai dar sonho a Faraó. Você não entendeu? Deus sabe em quem Ele tem que tocar, em quem Ele tem que mostrar, para conceder a você aquilo que Ele prometeu. Pare de ficar preocupando como que irá acontecer. O que você precisa é acreditar que Deus prometeu, e aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Ei! Se Deus não dá sonho para Faraó, José não ia tornar o segundo maior no Egito. Então Deus sabe quem toca. Deus sabe quem que Ele tem que mexer, com quem Ele tem que trabalhar, para quê? Para aquilo que Ele prometeu na sua vida se cumpra. Então pare de preocupar como Deus está agindo. Eu digo para vocês, que tudo que está acontecendo na sua vida agora, ou daqui a 1 minuto, 2 minutos, está dentro do propósito de Deus. E vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Vocês estão debaixo da promessa de Deus. E quem está debaixo da promessa de Deus está no propósito de Deus. E quem está no propósito de Deus não tem que preocupar com o processo. Ele preocupa com aquilo que Deus prometeu para ele. E prometendo, ele vai procurar obedecer aquilo que o Senhor ordenar. Sabe o que o Senhor está falando conosco? Que nós precisamos obedecê-lo somente. Pare de ficar preocupando com o processo. Lembre-se do propósito, que lembrando do propósito, você vai esquecer o processo. E quando o processo vier, você vai passar por ele naturalmente. Hoje mesmo, sem você perceber, você passou pelo processo. Talvez não aconteceu nada de extraordinário, mas foi a vontade de Deus que tudo que aconteceu hoje acontecesse. Ah, pastor, eu não chorei, não alegrei nem nada. É o processo de Deus. Pastor, tomei umas decisões, não tem problema, não atrapalhou em nada o processo de Deus. Só trouxe consequências maiores para a sua vida, mas não saiu do propósito de Deus. É José. Deus não revelou para ele, por quê? Porque se revelasse para ele, ele ia dizer: eu não quero passar por tudo isso, porque eu vou ficar muitos anos separado do meu pai.
meu pai vai ser tido como morto. Eu vou ser tido como morto para meu pai. Eu não queria que meu pai ficasse tantos anos triste, achando que eu estou morto. Então é por isso que Deus não revela o processo em algumas situações, porque as pessoas não estão preparadas para saber o que irá acontecer com elas. Se Deus falar para você o que vai acontecer com você amanhã, e dependendo daquilo que Ele falar, o que vai acontecer amanhã, você vai dizer assim: Senhor, não precisa fazer nada disso, que eu prefiro ficar do jeito que eu estou. É por isso que Ele não revela. Mas isso não quer dizer que Ele não revela para todos. Para alguns Ele revela. Para quem que Ele revela? Para aqueles que acreditam verdadeiramente que Ele vai cumprir com aquilo que prometeu. Deixa eu te dizer algo. Isso aqui é fé. Não é jejum nem oração. Ou você crê naquilo que Deus prometeu, ou você não crê. Por quê? Porque senão você vai sair daqui dessa noite fazendo, sabe o quê? Entrando em jejum e consagração, querendo passar pelo processo. Não, só passa pelo processo aquele que crê no propósito de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz, seja coisas boas ou coisas ruins, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então no propósito de Deus tem coisas boas. No propósito de Deus tem coisas ruins. Mas o mais importante é saber que o propósito vai ser concretizado. Deus vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, no versículo 27 em diante, que o anjo do Senhor vai à casa de uma mulher virgem, uma moça virgem, por nome de Maria. Esse anjo é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é aquele que assiste ao Senhor, é aquele que fala das coisas do Senhor. Ele vai então falar com Maria. E a Bíblia diz que ele vai dar uma saudação a Maria. Maria vai estranhar aquela saudação. E o anjo vai dizer: olha Maria, você foi agraciada, você foi escolhida. Você é escolhida para gerar o Filho do Deus vivo. Opa, o propósito está sendo dito. Você é a escolhida para gerar o Filho do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Maria então vai perguntar: mas como será isso? Eu sou virgem. No nosso linguajar, eu não transei com José, não deitei com ele, não tivemos nenhuma intimidade. Como que será isso? Então ela vai perguntar como será o processo. Deus então vai responder Maria. Por que Deus vai responder Maria? Porque no versículo 45, Maria vai dizer que seja feita a vontade do Senhor. Feliz é você, Maria, que creu. Então, pessoa que acredita no propósito de Deus e naquele que estabeleceu o propósito, ele não questiona o processo, ele só obedece. Ele só prossegue para o alvo. Ele não olha para trás. Então Maria vai perguntar: como será isso? O anjo disse: você será envolvida pelo Espírito Santo no poder do Altíssimo. O anjo revelou para ela qual seria o processo. O propósito é o nascimento do menino Jesus. O processo que esse menino vai ser gerado é ser envolvida pelo poder do Altíssimo, pelo Espírito Santo. Ela vai ser coberta pelo poder de Deus, vai se cobrir sobre ela. Ela entende isso. A Bíblia diz, vamos ler, que o anjo vai falar do propósito do menino. Lucas 1, (26). No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, o anjo dizendo, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Olha, está dizendo para ela: você vai ficar grávida, e o nome que você vai colocar no menino é Jesus. Até o nome revela. Ele será grande. Olha só o que o anjo vai dizer: ele será grande
ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o trono, sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. A minha pergunta é: quando o anjo fala do propósito do menino, ele fala qual será o processo que esse menino irá passar para cumprir o propósito? Por quê? Porque Maria pode saber do propósito, mas do processo que o filho vai ter que passar para cumprir o propósito de Deus, ela não aguenta saber. Tem coisas que você quer saber, mas Deus sabe que você não aguenta, por isso que Ele não revela. Tem processos aí na sua vida que se você souber agora, você sai dessa igreja e nunca mais entra dentro dela. Alguns vão até virar ateu, outros vão para outras religiões. É por isso que Deus não revela o processo para você. Às vezes é melhor não saber o processo, mas confiar naquele que tem um propósito na nossa vida. Se Maria soubesse que Jesus ia ser espancado, chicoteado, maltratado, tido como maldito, ela ia falar o que para o anjo? Eu não quero passar por isso. Embora o propósito seja do Deus Altíssimo, eu não quero que o meu filho passe por isso. Você não entendeu não, né? Quando Deus não revela para você o propósito, o processo, perdão, é porque Ele quer que cumpra o propósito dEle na sua vida. Se Maria fica sabendo que ia trair o filho dela, o que ela ia fazer? Senhor, eu não quero que ninguém traia o meu filho, então não cumpra em mim o teu propósito. Se ela soubesse que havia uma cruz preparada para ele, o que ela ia fazer? Vou melhorar. Se você soubesse o que iria acontecer com o seu filho daqui a 1 minuto, nada agradável, desagradável, qual seria a sua reação? Não boa, né? É por isso que Deus não revela aquilo que vai acontecer daqui a alguns minutos para algumas pessoas, porque elas não estão preparadas para ouvir aquilo que Deus tem para elas. A gente quer ouvir que Deus tem promessa, mas quando nós passamos pelo processo, nós não queremos saber como será que vai acontecer. Sabe por quê? Porque se Ele falar como realmente vai acontecer, nós iremos desistir. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que desistem. Deus tem prazer naqueles que prossigam para o alvo. Então o que Deus está querendo nos dizer? Que embora você queira, embora você ore, embora você jejue, nem todos terão a resposta do processo. Porque nem todos estão preparados para ouvir aquilo que irão passar. Se eu, pastor Luiz, soubesse aquilo que eu iria passar, eu poderia dizer para o Senhor: Senhor, não quero ser pastor, eu só quero ser pregador itinerante. Porque ser pregador itinerante é muito bom. Você vai numa igreja ali, prega, o povo fica avivado, tem oferta, uns não dá nada, outros dão, só que você vai embora para casa, o pastor que se lasca para lá, aquilo que você pregou, dependendo como você pregar, uns gostam, outros não, quem fica com um pepino é o pastor. Então é muito mais fácil ser um pregador itinerante, um pastor itinerante. Cada dia está numa igreja pregando, mas não tem um comprometimento com o rebanho. Se eu soubesse que a ingratidão seria tanto, a ponto de me levar a quase chegar a uma depressão, eu falaria com o Senhor: não quero pastoreio. Embora o Senhor tenha usado profetas para dizer que o Senhor me colocava sobre uma estrela, uma pirâmide, sei lá, muito alta, ou seja, um lugar de destaque, quando vinha a ingratidão, se Ele tivesse revelado para mim, se Ele tivesse revelado para mim, que aqueles que batiam nas minhas costas, que comiam na minha casa, que dizia que eu era bom pregador, que a palavra aqui é boa, mas na hora de ir embora falava que eu era um grosseiro, um mal educado, um sem educação, que eu não recebo família de outras pessoas aqui, eu ia falar para Deus: eu não preciso passar por isso, deixa eu só ir na igreja pregar e ir embora. Se eu soubesse que eles iriam falar, quando eu adquiri o lote, que eu sou um pardal ou uma galinha, eu ia falar com o Senhor: não, coloca outro. Quero ser pastor não.
Só ser profeta tá bom, mas pastor não. Se eu soubesse das trairagens, das mentiras, da falsidade, da ingratidão que acontece dentro da igreja, eu ia falar com Deus: oh Deus, eu só quero ir lá na igreja, ouvir a tua palavra, ir embora para casa e estar com a minha esposa. É por isso que ele não me revelou. Se eu soubesse, Lorena, que aqueles que me ameaçaram, aqueles que correram atrás, aqueles que me difamaram, hoje me procuram para me orar, e eu tendo, que perdoar e tratar, como a palavra diz, não mal com bem. Se eu soubesse que eles iriam fazer tudo isso, eu ia falar com Deus: eu não preciso passar por isso, deixa eu só ir na igreja, ouvir alguém lá pregar e ir embora para casa. Por isso que Deus não me revelou, porque se Deus me revelasse, eu não ia olhar para o propósito, eu ia ficar olhando para o processo. Sabe qual que é o seu problema? É que você está esquecendo o propósito e olhando para o processo. E eu vou te falar, processo que já passou. Porque o que aconteceu hoje não vai acontecer amanhã. Já passou. Já passou. Só que você continua olhando para o processo. O que é o processo? É o meio que Deus escolheu, foi para te capacitar, ou seja, para te preparar para o propósito dele na sua vida. Então nós não precisamos saber do processo. Nós precisamos obedecer ele dentro daquilo que ele estabeleceu como processo para a nossa vida. Se você somente obedecer, eu garanto para você, vai ser menos doloroso, menos triste, menos desgastoso, só você obedecer. Então obedeça. Não queira muito saber do processo. Pergunta para Deus se ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Porque a sua motivação não está no processo, está na promessa. A sua motivação não está no processo. Que motivação há de ser jogado na cisterna? Que motivação há de separação, distanciamento da família? Que motivação há de ser vendido como escravo, irmão? Qual é a motivação de ser líder num presídio, condenado? Qual é a motivação que você tem quando você não faz nada e falam que você assediou uma pessoa? Que motivação é essa? Não há motivação no processo. Há motivação quando nós lembramos daquele que prometeu e aquilo que ele prometeu para nós. Então estou pedindo à igreja, pare de ficar olhando para o processo. Acredite naquele que prometeu, que ele irá cumprir com aquilo que ele prometeu, independente qual seja o processo que ele escolheu para a sua vida. Ei, meu lindo, capítulo 2, a Bíblia diz que Simeão, levado pelo Espírito Santo de Deus, vai para a porta do templo. Presta bem atenção, Deus vai revelar para ele qual é o propósito e o lugar aonde vai receber o propósito. Porque ele tem um sonho. Qual é o sonho? Pegar o menino Jesus no colo, ver a consolação de Israel. E a Bíblia diz que guiado pelo Espírito, ou seja, ele ouviu a voz do Espírito Santo e foi para o lugar. Então Deus revelou para ele qual seria o lugar, mas Deus não falou para ele como seria o processo, como o menino Jesus ia chegar até o templo. Porque o menino poderia chegar de jumento, de jegue, camelo, cavalo. Não revelou. Mas a Bíblia diz que ele está lá na porta do templo, confiando naquele que prometeu, acreditando no propósito. Você está acreditando naquilo que Deus prometeu? Você está acreditando quando Deus falou: é lá naquele lugar que eu vou te abençoar, é lá naquela empresa, é aquele lugar? Ei, você acreditou ou não? Porque Simeão acreditou. Quando Deus falou para mim que eu iria comprar esse quarteirão, eu acreditei. Quando Deus falou para mim que ia colocar na minha mão o lote 26, eu acreditei. Deus moveu o empresário moveu o dinheiro e agora o lote 26 é da igreja. Quando eu falo que nós seremos, só uma comparação, no futuro como uma lagoinha em nível de estrutura, eu sei aquilo que eu estou falando, porque eu acredito naquilo que Deus me prometeu. Teremos escola, teremos escola. Teremos condomínio, teremos condomínio. Você vai trabalhar na escola, vai trabalhar na escola. Seu filho vai estudar lá, vai estudar lá. Você que paga aluguel, vai deixar de pagar aluguel? Vai, porque Deus falou. E neste caso eu não preciso que você acredite, porque a promessa é de Deus através da minha vida. Então estou dizendo para você que embora você seja incrédulo, vai acontecer. Porque você tem um pastor que acredita.
Nunca mexi com obra. Até que um dia uma irmã foi usada por Deus e disse: se prepare porque você vai construir aquilo que você nunca construiu. Esse aqui é o primeiro, agora tem mais 5 lotes para construir. Nunca mexi com obra. Por quê? Eu acreditei. Mas aqui, acreditar naquilo que Deus prometeu é fácil, e passar pelo processo. Pastor, qual o processo que o senhor passou? Em 2007, o Senhor tira o meu português, eu não falo mais português, e o processo qualquer, você é demônio. Isso não é de Deus, seu lugar é no Galba Veloso, hein? Você já ficou um ano sem falar português? Você nasceu no Brasil? Todo mundo te conhece no bairro, você nasceu no bairro, você ir numa padaria, alguém te beliscar, zombar da sua cara, por que você está falando desse jeito? Não existe isso, isso não é de Deus, isso é capetaria pura, vamos orar, vamos repreender, está endemoniado, está não sei o quê, e Deus me mantendo firme. É o processo. Isso é o capeta, isso é demônio, isso não existe na Bíblia. Isso não é o Espírito Santo. Ei, para você que não viveu é fácil. E para mim, para minha esposa? Quem é que ficava chorando em casa? Quem é que sofria a zombaria? Até hoje. Tem vezes que eu saio de casa e não falo português. Aí eu vou cumprimentar uma pessoa na rua, eles ficam rindo, zombando. Acho que é brincadeira. Porque na minha vida eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que o Espírito ordena e manda. Aí, amados, um ano zombando, rindo, me expulsando da igreja, tirando todos os cargos, processo. Imagine se Deus revelasse para mim que eu ia vivenciar tudo isso. Hein? Imagina. Eu tendo um pastor que ia dizer na minha cara que é melhor ter 199 pessoas na igreja do que ter a minha pessoa lá. Hein? Imagina eu conviver com um pastor que ele, quando sentava do meu lado, falava comigo: eu não aguento você falar desse jeito. Só eu e a minha esposa sabemos disso. Se Deus tivesse revelado para mim que eles iriam reunir, impor a mão sobre a minha cabeça e dizer: sai espírito de emocionalismo, sai demônio, dentro de uma faculdade teológica, eu ser tido como louco, como doido, eu ia querer passar por isso? Ia? Não, irmão. Deus não revelou. Mas quando aconteceu, eu passei pelo processo. Sabe por quê? Porque eu acreditava naquilo que Deus me prometeu. Como eu acredito. Irmãos, eu sei que em Deus, embora eu não tenha estudado espanhol, portunhol, paraguai, uruguai, colombiano, boliviano, seja lá o que for que você imaginar, eu creio que Deus é capaz de mudar o dialeto de uma pessoa. Ele falar japonês, russo, alemão, o que for. O que for! Chegava eu nas oficinas para arrumar um micro-ônibus. O cara beliscava, pedia minha identidade. E as mães dos alunos: esse tá doido, vamos reunir, vamos tirar as crianças dele. É o processo. Para terminarmos, um dia, dentro da faculdade teológica, em outro ministério que eu fazia parte, havia um trabalho a ser feito entre os alunos. E Deus é Deus. Eles me sortearam. E eu caí para pregar na superintendência, pastor Robson Dantas. Eu fui escolhido para pregar na superintendência. Esse pastor muito renomado, conceituado pelo seu testemunho, entrou dentro da sala de aula e disse assim: olha, eu não estou apto para explicar a minha membresia, o que está acontecendo com o Luiz. Então por isso ele não vai pregar lá. Não realizei o trabalho. Um ano sem dar escola bíblica, um ano sem pregar nas igrejas, principalmente nas denominações que eu fazia parte. E um dia, que era a prova oral, se eu soubesse disso, eu não estaria na faculdade. Na prova oral, eu dentro da sala de aula com a professora, uma pastora, eu e ela e Deus. Ela no meu rosto, na minha cara, pastor Tiago, ela disse assim: só está nós dois aqui, pode falar o português, que isso é mentira. Você sabe o que é isso? Você já vivenciou isso? Só que você quer ser usado por Deus.
Você quer que Deus te use, mas você não quer passar pelo processo. Porque você sabe que é sofrido. Você sabe que é doloroso. Eu disse para ela, não tem como eu falar português? Como eu vou falar português? Não é eu que mando aí. Ela fala. Chamou o superintendente, chamou os demais pastores, e eu lá dentro da sala desse jeito, ó, na faculdade teológica. Vieram 5 homens e uma mulher. Espírito de emocionalismo. Em nome de Jesus, demônio, que mexeu com a mente dele, que mexeu com o emocional dele, e começou. Aí acabou meia hora, e põe mão para cá, e joga para lá, e joga para lá, e joga para cá, e joga para lá. Fala português, fala português, fala português. Terminou, pode falar português? Eu, na outra língua, como que fala? Como? Irmãos, quando eu passei pelo processo, o Espírito Santo, no mesmo dia, ele falou comigo, você vai perder todos os cargos na igreja, eles vão te perseguir, anota tudo que vai acontecer com você, daqui 1 ano, quando der às 0 horas, você vai falar o português normal. Você não sabe qual que é o processo que eu passei. Sabe qual era o processo que eu passava? Eu ia na igreja, igual vocês estão aqui, aí um exemplo, eu sentava, prestando atenção no culto, eles passavam e me cutucavam, sabe para quê? Para achar que eu ia falar em português. Queria me pegar de surpresa. Às vezes eu ia na casa de alguns irmãos, dava um cochilo, eles iam lá, para ver se na hora que eu acordava eu ia falar português. Processo. Agora eu vou perguntar, se Deus me revelasse isso antes, eu ia querer? Se Deus falasse comigo que aquilo que Ele me usa na IBTD ia causar mais transtorno do que alegria, eu ia querer? Ontem eu falei para o pastor Hélio, falei, pastor Hélio, a Igreja Batista Tempo de Deus não acabou, porque Deus tem um propósito na minha vida e através da minha vida para a IBTD. Porque as coisas que me aconteceram no ministério, era motivo para o ministério acabar. Por quê? Porque eu fui ser gerado como pastor, junto com a igreja. Eu não era pastor, mas Deus quis que eu fosse pastor. Então eu não me preparei para ser pastor. Eu sempre fui profeta, Deus sempre me usou no oculto escondido. Mas pastorear, ser manso, ouvir os outros, né, aconselhar, não, irmão. O meu era assim, Deus revelava, tuf, acontecia. Deus só, tuf, acontecia. Todo mundo teme e temia Deus na minha vida. Mas como pastor, é outro nível. Mas Deus tem propósito. Só que Ele também não quis revelar. Obrigado, meu amor. O processo, porque se Ele revela o processo, eu ia dizer para minha esposa, nós não precisamos passar por isso, porque é muita ingratidão. Sim, verdade. Ela bem está dizendo, como tem muitas pessoas hoje na igreja, que não acreditam naquilo que Deus prometeu, e quando Deus me toma em outro dialeto, eles ficam rindo. Só que hoje eu estou pouco me importando. Aquilo que eu já tinha que chorar no processo, eu já chorei. Hoje eu faço, sabe o quê? Como eu fiz numa igreja. Quando eu estava passando pelo processo, eles não deixavam eu pregar na minha igreja, onde eu congregava. Então um pastor por nome de Gessi, através do Queba, do mesmo ministério. Queba é conhecido, vou falar o nome dele, né? Kleber, a gente chamava ele de Queba. Ele me fez o convite de ir na igreja dele, no Nacional. E primeiro eu fui no culto de jovens. E eu disse para ele, ô Kleber, eu não estou falando dessa forma, já foi me proibido. Não, já falei para o pastor, não tem problema. Você tem certeza? Vou te causar problema lá, só. Não pode ir, fui. Fui pregar lá no culto de jovens. Preguei no culto de jovens. Na hora que eu pego o microfone, no culto de jovens, lotado. Peguei o microfone, que eu fui dar saudação à igreja. E não era em português, levanta um senhor de idade. Sentado no segundo banco. Ele levanta. Quando ele levanta, ele diz para mim assim, isso não existe. Fala em português aí. Eu virei para ele e disse para ele assim, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que o senhor desce daí que eu vou orar para o senhor. Eu falei, amém. Desci. Na hora que eu desci, que ele pôs a mão em mim, o demônio manifestou nele. Que ele começou a jogar as cadeiras, tudo pro alto. Aquele alvoroço.
e pega a cadeira daqui, joga para lá e o demônio. Eu, em nome de Jesus, eu te repreendo, demônio. Esse homem voltou. Quando ele voltou, ele tomou mais de 23 copos com água. E ele dizia: estou com sede. Há um fogo dentro. Eu estou com sede. Me dá água, me dá água, me dá água. Isso foi um alvoroço. Me chamaram para pregar no domingo. Quando eu estou pregando no domingo, na hora que eu começo a pregar a palavra, os demônios começam a manifestar dentro da igreja. Meu Deus do céu, foi um alvoroço. E hoje sabe o que eu faço? Você não acredita não? Põe a mão em mim. Agora se o demônio manifestar, você vai ficar endemoniado. Eu não rendo mais. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, põe a mão e expulsa. Agora esteja preparado para esse capeta manifestar na sua vida. Porque a Bíblia diz que aquilo que é de Deus permanece, o que não é de Deus não permanece. O pastor disse: se isso é de Deus, vai permanecer, né, meu filho? Agora, se não é de Deus, vai parar. Ficou 1 ano, deu 1 ano certinho. Passou a 0 horas, já acordei de manhã. Oi, meu amor, tudo bem? Ei, Karen, tudo bem? Processo. Que eu não foquei nele, mas foquei no propósito. Amém? Não importa o processo que Deus escolheu para você. O que importa é o que Deus prometeu em fazer na sua vida. Fica de pé no seu lugar.